Vamos suavizar o nosso corpo, vamos relaxá-lo e ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Concentre-se em Deus e em Jesus, os seres que você tem a fé. A quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Lucas. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Ver capítulo 10, número 9. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante.
O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Primeiro pensamento, todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, todo aquele que recebe muito, será pedido muito. E todo aquele que lê, que estuda, que procura fazer o bem, essa pessoa será assistida pelos espíritos. Que assim seja. Namastê. Vamos nos concentrar. Coloque sua água e vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. A Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Vamos pedir aos mentores, aos seres bondosos, aos anjos e santos, que abençoem nossa água. Vamos bebê-la devagar, como um remédio. Agradecemos a Jesus, a Deus, nosso Pai, a chance de poder estar realizando o Evangelho. Que as forças infinitas do bem cubram, penetrem nossos corpos, curando-os e abrindo nossos caminhos para a luz e para a fé. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, sentir nosso coração e vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Relaxa o corpo. Capítulo 23, Moral Estranha. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele. Voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe
mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem de Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina. Nada sofre com isso. Escritas depois de sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, podemos supor que nesses casos o fundo do seu pensamento não foi bem trazido, ou ainda o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele a pronunciou, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, a língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que no Gênesis designa as fases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzido por camelo na alegoria agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfema e nada significar nesse sentido, em outra conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradição rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. Para ser exato, faz por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outros equivalentes ou circunlóquios explicativos. Essas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras, em particular dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Sintamos que Jesus é o próprio amor, é a própria luz,
é a própria paz. E talvez não usasse nunca a palavra odiar nesse sentido que temos hoje. Convenhamos que a prática do bem, o sentir o bem, o falar o bem, o praticar o bem, é o melhor que nós fazemos. Que os mentores da luz, da verdade, abençoem essa água e que possamos beber como um remédio, que essa água nos purifique, nos eleve, nos dê paz, nos dê saúde e alegria. Que assim seja, para todos sempre. Namastê. Vamos agora ouvir o Salmo 108. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou. No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não fosse tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Então, aqui prova que Deus é o mais forte. Vamos nos ligar agora a Deus, agradecendo tudo que nos é proporcionado e fazer o nosso pedido.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Coluna ereta. Vamos ouvir este salmo. Salmo 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim eu digo os que o Senhor resgatou e reuniu de outras terras, os que livrou das mãos do adversário, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminhos seguros. De uma cidade habitada, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graça ao Senhor, que eles deem por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa de suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida, chegaram às portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Sabendo do valor do Senhor, de sua luz, de sua ajuda, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril. Por causa da maldade dos seus moradores, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e
se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Importante amar, importante dar graças ao Senhor, importante é louvar o Senhor. Concentremos-nos em Deus. Sintamos Deus no coração, sintamos uma grande segurança, uma grande paz. Que assim seja. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós. Salmos. Salmo 23. Senhor meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Restaura-me agora. Guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Certamente que a bondade e o amor do Senhor estarão comigo por todo o tempo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Certamente estarei junto ao Senhor por todo o tempo. Eu guardarei em meu coração, na luz divina de meu ser. Que assim seja.